Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carla e aqui nesse canal eu compartilho um pouquinho das minhas leituras com vocês. E hoje eu queria trazer um pouquinho da história da Viagem do Peregrino da Alvorada, do C.S. Lewis. Eu estou num projetinho pessoal de ler todos os livros das Crônicas de Nárnia, e agora só faltam dois, A Cadeira de Prata e A Última Batalha, e eu concluo. Eu não tenho vídeo dos livros anteriores, porque eu li antes de ter o canal, mas pode ser que no futuro eu faça uma releitura e aí eu possa trazer aqui e faça uma playlist com todos os livros. Então, e aqui neste livro, Na Viagem do Peregrino da Alvorada, nós vamos ter Lúcia e Edmundo indo passar férias na casa de dois tios, de quem eles não gostam muito. Na verdade, nem é dos tios que eles não gostam muito, é do primo, o Eustáquio, que se mostra um menino bem chato, bem reclamão, e eles não têm opção, porque o pai vai para os Estados Unidos para dar aulas, a mãe acompanha, a Susana também acompanha, vai para os Estados Unidos, Pedro vai para um outro lugar e eles ficam sozinhos. Então, eles precisam ficar em algum lugar e os pais vão deixá-los, então, na casa desses tios. E para se esconder de Eustáquio, Edmundo e Lúcia estão no quarto dela, conversando, e eles estão observando um quadro que tem na parede, e é um quadro que tem um barco. Aí Eustáquio chega, começa a pegar no pé deles, eles começam a discutir, e de repente, quando eles olham para o quadro, parece que o barco está se movendo e as ondas estão se mexendo, e aí do nada começa as águas do mar começa a transpor para fora do quadro, e eles são puxados para dentro desse quadro e vão parar no barco que se chama O Peregrino da Alvorada, que é comandado pelo Caspian, agora rei de Nárnia. Então, Caspian está numa aventura onde ele precisa procurar 7 fidalgos que foram expulsos de Nárnia pelo seu tio Mirraz. Então, quando ele assume Nárnia, ele fica algum tempo para colocar as coisas em ordem, que a gente vê isso no livro anterior, que é a batalha de Caspian, de Pedro, Edmundo, Lúcia e Susana contra Mirraz para poder retomar o reino de Nárnia. E aqui ele já é rei há 4 anos. E aí Lúcia e Edmundo vão se aventurar, né, vão fazer parte dessa aventura dele para tentar encontrar esses 7 fidalgos. E o Eustáquio acabou indo junto, e no momento que eles chegam no barco, o Eustáquio ele só reclama. Então ele é aquela pessoinha que nada tá bom, e ele tem um diário, e nesse diário ele reforça as reclamações dele. Por exemplo, ele recebe comida, a comida está boa, mas no diário ele coloca que a comida é péssima, que todo mundo trata ele mal, que ele foi colocado na pior cabine do navio. Então ele é aquela figura que nada satisfaz, nada está bom. Porém, conforme as aventuras, né, eles vão chegando em várias ilhas, eles vão passar em várias ilhas para procurar esses fidalgos. Eles vão encontrá-los em determinadas ilhas, alguns já não estarão mais vivos, então eles não vão conseguir resgatá-los. E ao longo dessas aventuras, Eustáquio vai passar por uma experiência muito única, vamos dizer assim. Eu não vou dizer o que vai acontecer para não estragar a leitura de vocês, mas essa experiência vai fazê-lo mudar. E a partir desse momento na história, ele começa a se tornar alguém mais agradável. Então, assim, dos livros que eu li, Lúcia sempre foi minha personagem favorita, mas eu acho que aqui o Eustáquio merece um voto de de confiança, vamos dizer assim, porque ele é o personagem que mais cresce nessa história. Então ele começa como uma pessoa muito inconveniente, muito reclamona, que nada está bom, muito chata, e ele cresce durante a história. E ele termina a história com uma pessoa que olha para o outro e consegue entender o que o outro está passando, que consegue dar uma palavra de amizade, uma palavra positiva. Então a gente vê um crescimento pessoal aqui muito interessante desse personagem. E nesse livro foi também onde eu percebi uma maior presença de Aslan como essa figura divina, que a gente já vem acompanhando desde o primeiro livro. A gente já vê Aslan como se fosse Deus, assim. Então, ele sempre que aparece, ele aparece para salvar, para resgatar, para trazer alguém de volta à vida.
E aqui, além dele aparecer nos momentos que eles estão com dificuldade, nós temos os personagens orando para pedir ajuda de Aslan. É a primeira vez que isso acontece nos livros, até agora que eu acompanhei. Então a gente tem Lúcia pedindo ajuda, pedindo que ele resgate, porque tem um momento que eles passam por uma experiência horrível, que eles entram numa espécie de buraco negro, onde não tem luz nenhuma, e é um lugar onde eles vão encontrar um dos fidalgos, acho que é a Ilha Negra, se eu não me engano. E quando eles resgatam esse fidalgo, ele diz que eles precisam sair dali o mais rápido possível, porque ali é o lugar onde os sonhos se tornam realidade. Então, num primeiro momento, eles acham aquilo incrível, só que são todos os sonhos, não são só os sonhos bons que se tornam realidade. Então, os pesadelos também se tornam realidade. Então, monstros que você tem medo, seus piores pesadelos ali se tornam reais. E eles têm dificuldade de conseguir sair. E nesse momento, Lúcia, ela ora, pedindo que Aslan ajude eles a sair daquele lugar. E aí eles veem uma luz muito brilhante e na ponta do peregrino a gente tem um dragão. E nesse momento eles veem um leão, que Aslan é a figura do leão que está sempre ali representando uma figura divina, às vezes como eu entendo, às vezes ele como Deus, às vezes como Jesus. Então, ele tem essa capacidade de estar perto deles quando eles mais precisam. E aí, ao final da história, quando eles já conseguem passar por todas as aventuras, conseguir resgatar alguns desses fidalgos, eram 7, se eu não me engano, ao final, acho que eles conseguem resgatar 5. Um deles vai permanecer na ilha onde eles o encontram, que eu acho que é na Ilha Solitária, se eu não me engano, ele não quer sair, ele vai ficar lá, mas ele está bem, fica bem, e os demais voltam com Casco. Então, ao final do livro, eles param como se fosse na espécie do fim do mundo. Eles navegam cada vez mais para o Oriente e chega num ponto onde, como se o mar despencasse. E ali eles acham é como se fosse um mar de lírios, é um mar de flores. Então eles saem do peregrino, vão num botezinho e navegam, né, nesse botezinho até que eles chegam na parte da terra e ali eles vão encontrar então um cordeiro. Gente, é muito interessante como que o C.S. Lewis, a gente sabe que o C.S. Lewis era católico e como que ele pega essas questões da fé católica e coloca, né, dentro da sua história. E aí esse cordeiro vem caminhando em direção a eles e ele vai se transformando, ele vai crescendo e ele se transforma no leão, se transforma em Aslan. E ali no final, Aslan então recebe eles e assim como no livro anterior, ele disse para Susana e Pedro que eles não retornariam mais para Nárnia porque eles já estavam muito grandes, o mesmo vai acontecer com Lúcia e Edmundo. Então ele diz que essa foi a última aventura que eles tiveram em Nárnia e Lúcia fica muito emocionada, ela chora bastante porque ela entende que ela nunca mais vai vê-lo. E aí ele diz que não, que ele também está onde ela vive. Ela só precisa procurá-lo. Deixa eu ver se eu acho a parte em que ele diz isso. Aqui, ó, ele fala assim: em todos os mundos há um caminho para o meu país, falou o cordeiro. E enquanto ele falava, sua brancura de neve transformou-se em ouro quente, modificando-se também sua forma. E ali estava o próprio Aslan, erguendo-se acima deles e irradiando luz de sua juba. Aslan, exclamou Lúcia, ensine para nós como poderemos entrar no seu país partindo do nosso mundo. Irei ensinando pouco a pouco. Não direi se é longe ou perto, só direi que fica do lado de lá de um rio. Mas nada temam, pois sou eu o grande construtor da ponte. Venham, vou abrir uma porta no céu para enviá-los ao mundo de vocês. E aí a Lúcia continua, né? Por favor, Aslan, antes de partirmos, pode dizer-nos quando voltaremos a Nárnia? Por favor, gostaria que não demorasse. E aí ele responde, minha querida, você e seu irmão não mais voltarão a Nárnia. Aslan, exclamaram ambos entristecidos, já são muito crescidos, têm de chegar mais perto do próprio mundo em que vivem. Mas nosso mundo é Nárnia, soluçou Lúcia. Como poderemos viver sem vê-lo? Você há de encontrar-me, querida.
Você também está em nosso mundo? Perguntou Edmundo. Estou, mas lá tenho outro nome. Tem de aprender a conhecer-me por esse nome. Foi por isso que os levei a Nárnia, para que, conhecendo-me um pouco, venham a conhecer-me melhor. Então, seria, né, Deus, Jesus, eu entendo dessa forma. Então, gente, que livrinho mais delicioso. C.S. Lewis fácil está se tornando o meu autor favorito. Até agora dele eu só li os livros das Crônicas de Nárnia, mas eu quero muito ler os livros adultos que ele tem, livros teóricos. E eu tenho aqui na minha estante uma coleção de um volume único, mas tem 8 livros dele. Eu quero ver se eu começo ou por Cristianismo Puro e Simples, ou por Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Então, livrinho delícia, que vale muito a pena. Eu sempre falo que as Crônicas de Nárnia pode ser, né, se você tem crianças, aí um filho a partir dos 10, 11 anos, é uma leitura super tranquila, linda, que traz os valores, traz muitos ensinamentos que eu acho que hoje em dia, de repente, na literatura, às vezes falta. Então aqui a gente tem, mesmo que você não seja católico, não é um livro católico, é porque ele traz elementos, por ser católico, ele acaba trazendo os elementos, mas Aslan, que a gente vê ele como um ser de bondade, um ser de luz, então não é mesmo a representação de algo relacionado ao catolicismo. Então, assim, eu recomendo demais essa leitura, eu adorei. Eu já comprei a cadeira de prata, estou esperando chegar e vou dar continuidade, que o meu projetinho, um dos meus projetos para 2026 é concluir todos os livros das Crônicas de Nárnia. Então, gostei demais, recomendadíssimo, gente. E por hoje é só. Esse foi o vídeo. Espero que você tenham gostado. Obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.